O Impensável chega no episódio número 50 e nós sempre fazemos uma curadoria sobre tecnologia, arte, inovação, com muito pensamento crítico. Sim, mostrando as novidades, mas também pensando nas pessoas, porque toda tecnologia é para colocar as pessoas em primeiro lugar. E neste bloco, vamos voltar no primeiro episódio, onde visitamos a Casa Matarazzo. Passamos por exposições do mundo, usando a arte, os palcos da inovação para mostrar o futuro do mundo. Bem-vindos ao Impensável número 50. O futebol também está na era da inteligência artificial. Grandes clubes pelo mundo estão usando a IA, dados, Big Data, para perceber quem serão os futuros talentos. Quem serão aqueles que vão vibrar nas arenas mundiais. Num projeto que começa na Inglaterra, que mensura absolutamente tudo dos jovens jogadores para perceber quem vai ser o craque que vai vender milhões de camisetas. É a inteligência artificial ampliando a inteligência humana. Como unir inteligência artificial e aprendizado de máquina para os clubes de futebol descobrirem novos talentos? Como serão os próximos Vini Júniors, Neymars, meninos que saíram da base e se tornaram referências globais? Clubes, seleções nacionais, universidades e federações estão usando uma plataforma de IA para alcançar e analisar talentos em todo o mundo. Times como o Chelsea, o Miami de Messi e também o famoso New York City, que jogou o Pelé, está utilizando a IA para analisar, pontuar, classificar, dar feedback aos jogadores de base. Se antes eram só os olheiros que viviam pelos campos das cidades, analisando meninos e meninas que estavam começando na vida do futebol, agora esses talentos são levados para centros de treinamentos e com sensores, observação, câmeras, estão entendendo como é jogar futebol no século XXI. Uma nova releitura da frase de Ronaldinho, que disse: "Eu aprendi tudo com a bola nos pés". O futuro da interação entre fãs e os famosos. Aqui acabamos de enxergar Marilyn Monroe, feito por uma empresa brasileira que utilizou inteligência artificial e hologramas avançados. Mais uma empresa chamada Cosme, que durante décadas e ainda hoje cuida dos planetários pelo mundo, agora está investindo em tipos de cinemas que com muita tecnologia vai te colocar dentro de um jogo. Vai te colocar no meio de uma cena de filme, conversando com a Marilyn Monroe. Eles serão mais de 50 tipos de cinemas pelo mundo, espalhados, onde você vai poder realmente interagir, estar lado a lado de quem você gosta, de quem você é fã. Isso é o futuro do entretenimento e da relação entre as pessoas e seus artistas preferidos. Tudo isso com tecnologias de ponta, inteligência artificial e câmeras de mais de 12K. Bem-vindo ao futuro do entretenimento, do cinema e de um mundo fantástico com a Marilyn Monroe entre nós. Uma visão imersiva de 360 graus do jogo como nunca antes visto. Uma maneira totalmente nova de experimentar esportes ao vivo está tomando conta dos Estados Unidos. Um jogo do futebol americano, Texas contra Michigan, em Dallas, se tornou viral. Se tornou viral pela tela de LED de 180 graus e de 12K. É um cinema especial, uma mistura de bar com cinema que replica a experiência de colocar os fãs bem no coração do jogo. A tecnologia multiângulo coloca os espectadores ora à beira da quadra da NBA ou em um ringue da UFC, ou também no olho de um tornado, oferecendo um nível de detalhe e engajamento que vai além do que é possível em uma casa ou um assento padrão do estádio. É integrar a realidade aumentada à experiência esportiva ao vivo. À medida que o jogo avança, a atmosfera visual muda dinamicamente, aumentando os altos e baixos emocionais pelos quais os fãs de esportes vivem. A empresa pretende construir 50 instalações esportivas imersivas
até 2030. Neste momento, são apenas 2, mas já é um grande sucesso de bilheteria e de crítica. Os fãs do automobilismo conhecem bem as 500 milhas de Indianápolis, mas agora está surgindo há alguns anos lá uma liga que é de carros de corridas totalmente autônomos. Agora, em janeiro de 2025, fizeram uma corrida que é um novo marco. Totalmente autônomo, esses carros desafiaram os limites da corrida. Mas, na verdade, muito mais do que querer substituir os pilotos, é trazer outros tipos de fãs. Fãs que gostam de corrida, mas também de tecnologia. Além disso, desafios complexos, como desenvolver carros de bombeiros autônomos que possam chegar em locais de incêndio que seriam quase impossíveis para os bombeiros humanos. É a inteligência artificial, a inovação, nos trazendo novas rotas, novos caminhos para um futuro mais inclusivo. Aprimorar a IA dos carros autônomos em ambientes extremos. Esses bólidos não têm pilotos humanos, mas sim redes neurais e sensores de última geração, que processam dados em tempo real, tomando decisões a velocidades que desafiam a capacidade humana. Mais do que um espetáculo, é um laboratório para o futuro da mobilidade. O que nasce nas pistas, logo impulsiona cidades inteligentes, transportes autônomos e até mesmo missões espaciais. A largada foi dada. Plano 1000 talentos do governo chinês. Era para combater a fuga dos cérebros. 80 mil PhDs chineses estavam nas principais universidades do Ocidente, num projeto que envolvia melhores salários, laboratórios de ponta e liberdade para a criação. Atraíram esses cientistas para trabalhar no 5G, supercomputação, computação quântica e inteligência artificial. Hoje a China lidera o mundo em patentes ligadas à IA. Além disso, está criando outros planos desde 2021, como o Plano 1000 Talentos da Elite da Inovação Chinesa, ou o Plano 1000 Talentos para Jovens Promissores. Se na década dos anos de 1980, dos anos de 1990 e 2000, ela copiou o mundo, agora ela quer ser a grande comandante protagonista da era da inovação do século XXI. Inspirado em antigas estratégias imperiais de atrair sábios e artesãos, o plano ergueu pontes para o século XXI. O plano de 1000 talentos, um chamado para que os melhores cérebros da diáspora chinesa e os gênios do planeta inteiro tragam suas ideias para o coração pulsante da Ásia. Quem aceitou o chamado? Gente que decidiu atravessar oceanos, mas agora não com navios de seda, e sim com sonhos de grafenos e quibytes. Ajudou a colocar a China entre os líderes em áreas como supercomputadores e veículos elétricos. Do telescópio espacial FAST, o maior do mundo, aos laboratórios de computação quântica em Hefei. No palco do impensável, o talento humano se tornou a moeda mais valiosa da era digital. Porque no fim das contas, quem escreve o amanhã são sempre os sonhadores de hoje. Cem anos depois que afundou o Titanic, uma das maiores empresas de mapeamento do fundo do mar resolveu descer os 3.800 metros, produziu mais de 700 mil imagens e fez um gêmeo digital do Titanic, que deu algumas respostas para a engenharia moderna do que não foi possível antes desta missão.
O objetivo era entender o que aconteceu ali, o que aconteceu com toda aquela engenharia que disseram que seria impossível de afundar. E com isso, dar saltos para a engenharia e também sobre como mapear o fundo do mar. Aquele local que ficou esquecido pela ciência, agora é parte de uma nova fronteira de conhecer para evitar futuros acidentes. Em 1912, o Titanic era o símbolo máximo da engenharia humana, chamado de inafundável. 3 dias depois virou tragédia, mais de 1.500 vidas perdidas e um século de mistério nas profundezas do Atlântico. Mas agora, a história ganhou um novo capítulo. A empresa britânica Magellan criou o primeiro gêmeo digital completo do Titanic. Robótica submarina, mais a inteligência artificial gerou uma modelagem 3D em altíssima resolução. Pela primeira vez, não vemos fragmentos iluminados por um submersível. Vemos o navio inteiro, como se estivesse imergido. Descobrimos que a ruptura foi mais complexa, que a polpa implodiu sob pressão extrema, que o campo de destroços é um mapa forense de colapso. Mas aqui está o ponto crítico. O Titanic não afundou por falta de tecnologia, afundou por excesso de confiança. E talvez essa seja a grande lição para a era da inteligência artificial. Hoje, criamos gêmeos digitais de navios. Amanhã, criaremos cidades, ecossistemas, até civilizações passadas. A tecnologia não serve apenas para prever o futuro, também nos obriga a reinterpretar o passado. Humildade é tão importante quanto engenharia, e o verdadeiro inafundável é o aprendizado humano.